Fala, investidor! Tudo bom com você? Aqui quem fala é o Daniel Alvarenga, o investidor raiz. E hoje nós vamos para mais um vídeo direto ao ponto, onde eu vou falar sobre os ETFs. Então nesse vídeo eu vou explicar o que são ETFs, como eles funcionam e por fim vou deixar aqui a minha opinião sincera, se vale a pena investir em ETFs ou se não vale a pena. Então se você quer saber mais sobre os ETFs, vem comigo no vídeo até o final e já te convido para você se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar a likezeira para dar uma força aqui pro Raiz. Agora, sem mais delongas, vamos falar aqui dos ETFs. Bom, o que são ETFs? ETF é a abreviação em inglês para Exchange Traded Funds, que basicamente, trazendo para o bom português, fundos negociados em bolsa. O ETF, Exchange Traded Fund, é um tipo de investimento negociado na bolsa de valores que tem como objetivo refletir a performance financeira de um conjunto pré-determinado de ativos. Em resumo, o ETF é um fundo de investimento de gestão passiva negociado em bolsa de valores que replica um determinado índice, cesta de ativos. Bom, Daniel, você falou e eu não entendi nada. O que você quer dizer com isso? Vamos lá, explicando da forma mais fácil possível para você entender. O ETF é um ativo de renda variável, tá? Então, é um ativo que você compra através da bolsa de valores, onde você consegue comprar um determinado pacote de ações, um pacote de ativos. Então, em vez de você entrar lá na bolsa, você escolher uma única ação, um único ativo, através dos ETFs você consegue comprar um determinado pacote. E esse pacote, ele vai lá e replica um determinado índice. Dentro aqui da nossa bolsa, no Brasil e no exterior, nós temos vários índices. O que são esses índices? Eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo clássico, Quando a gente fala do Ibovespa, tenho certeza que em algum momento você já ouviu falar, seja na televisão, seja através de alguém, sobre o Ibovespa. Quando nós falamos do Ibovespa, o Ibovespa é um índice composto pelas maiores e mais negociadas empresas da nossa bolsa de valores. Então, quando você compra um ETF que replica o Ibovespa, você está investindo nas maiores empresas do Brasil. Poderia ter vários índices, Vou trazer isso para fora do mercado financeiro, tá? Vamos supor que existisse um ETF chamado Série A Brasileirão. Dentro desse ETF, iriam ter os 20 times que estão na Série A atualmente. Então, basicamente isso, é uma lista, que replica um determinado índice. E aqui na nossa bolsa nós temos vários e vários índices. Então, basicamente seria isso, Se a gente fosse trazer aqui para o futebol, que acho que ficaria algo mais fácil de entender. O índice dos mais ricos do mundo. Então, seria uma lista com os mais ricos do mundo. Então aqui a gente poderia citar vários exemplos fora da bolsa, mas quando estamos falando de bolsa de valores, temos índices, por exemplo, ligado à governança, ligado a criptomoedas às vezes mais negociadas no mundo, ou índice ligado à sustentabilidade, ESG. Então nós temos vários índices que tem ali uma regra para compor e colocar os ativos dentro daquele pacote. Mas o que você precisa saber, em resumo, é que através de um ETF você consegue comprar uma cesta de ativos, ou seja, em vez de você ter que analisar e escolher um único ativo, você compra um pacote fechado de uma vez. Então o que você vai precisar saber é simplesmente a que tipo de índice está atrelado. E aí você vai ver se faz sentido com o que você está buscando. Beleza? Eu vou mostrar um pouco mais sobre alguns índices aqui rapidamente para ficar mais fácil de entender, mas acredito que com essa explicação já tenha dado para você entender melhor o que são ETFs. Então são fundos que investem em um determinado pacote de ativos. Bom, Daniel, já entendi um pouco sobre aqui o que são os ETFs, um pacote de ativos que está sendo negociado na bolsa de valores. Mas e aí, quais são as vantagens desses pacotes? Bom, uma das vantagens é a diversificação a baixo custo, tá? Você consegue com pouco dinheiro ter uma carteira diversificada, você consegue comprar muitos ativos tendo um baixo investimento. Então isso aqui é uma vantagem, Por exemplo, se você fosse comprar todas as ações que temos no Ibovespa, que são as maiores, você teria um gasto relativamente alto, digamos assim, comprando uma de cada ação, sendo que dentro de um pacote
pacote fica muito mais barato. Vou mostrar isso aqui daqui a pouco, então continua acompanhando comigo. Eles têm uma baixa taxa de administração. Quando você vai investir, né, você terceiriza seus investimentos, a gestão dos seus investimentos, alguém vai querer ganhar com isso, né? Ninguém vai gerenciar para você seus investimentos de graça. Então, por exemplo, hoje nós temos ali previdência privada, temos fundo multimercado, temos fundos de renda fixa. Geralmente, esses ativos que muitas vezes são oferecidos por bancos e corretoras, quando você vai investir através desses ativos, você paga uma alta taxa de administração, que muitas vezes roda em algo próximo de 2%. Então, por exemplo, se você hoje tem uma previdência privada, investe em algum fundo, procura saber qual é a taxa de administração. Muitas vezes essa taxa de administração ela vai estar ali próxima de 2%. E para quem é leigo, né, parece pouco, poxa, só 2% ao ano, mas 2% ao ano é muita coisa. E isso faz com que o seu retorno no longo prazo ele diminua consideravelmente. Quando a gente está falando de um ETF, geralmente, né, por ser uma gestão passiva, você vai pagar ali algo em torno de 0,5% ao ano ou menos. Então é uma taxa muito menor, então é muito mais barato você investir através de um ETF que se você for investir através de uma previdência, através de um fundo de investimento. Outra vantagem de investir através dos ETFs é a forma simples de investir. Por que é simples, Daniel? Porque você não precisa ficar estudando o ativo. Quando você compra uma cesta diversificada, você não precisa ficar analisando ativo por ativo. Então você não precisa se dedicar tanto aos estudos. Você só precisa saber quais são os ETFs adequados para aquele objetivo que você quer e pronto, acabou. Não tem mistério, é uma forma muito mais fácil de investir, muito mais simples do que você tentar aprender a analisar, estudar uma ação, entender o que está acontecendo com uma empresa, é algo muito mais trabalhoso. E vale ressaltar, não comentei aqui, é que também além de ser mais simples, é mais seguro. Por quê? Porque se você não tem conhecimento, você está iniciando, você escolheu 1, 2, 3 ações, a chance de você errar é muito maior do que se você escolhe um pacote, né, com, sei lá, 50, 70, 80 ações. Se uma não for tão bem, tá tudo bem. Você tem mais 70, 80 ativos. Então, a diversificação, ela é uma forma de proteger o seu patrimônio, é uma forma de te dar mais segurança. E o ETF, né, a maioria deles, tem uma diversificação maior, né, uma diversificação adequada se comparado com você comprar um ativo um por um, você ter uma carteira com poucos ativos, onde você não sabe muito bem como você vai analisar, como você vai gerir essa carteira de investimentos, beleza? E o último ponto aqui é o rebalanceamento automático da carteira. Daniel, o que é isso, rebalanceamento? Os índices, geralmente, eles são rebalanceados 3 vezes ao ano, a cada 4 meses. Como assim, Daniel? Rebalanceamento? Bom, vamos lá. Dá um exemplo novamente com futebol. Futebol eu sei que é algo mais fácil de entender. Campeonato Brasileiro. Acabou o campeonato 2023. O que acontece em 2024? Tem 4 times, os piores, eles caem para a segunda divisão, enquanto os da segunda, os 4 melhores, sobem. Então o que ocorre é que os times que estão dentro da Série A muda, né? A lista de times da Série A, o índice de times, ele muda. E os ETFs, eles também funcionam dessa forma. Eles têm critérios, né? Por exemplo, quando a gente fala do Ibovespa, são as maiores e mais negociadas empresas da nossa Bolsa de Valores. Então o que ocorre é o seguinte, quando uma empresa ela começa a ir muito mal, ela começa a desvalorizar muito, a cotação derrete e ela passa a perder valor de mercado, na hora que esse índice for atualizado, pode ser que essa empresa que foi muito mal, ela vai sair desse índice e vai entrar uma outra empresa que está vindo em uma crescente. Então, você não precisa você mesmo olhar quais são os ativos que estão indo mal para você vender. O próprio ETF, ele é rebalanceado automaticamente durante um determinado período. Então, você não precisa ficar analisando para ver o que está indo bem, o que está indo mal. O próprio índice, ele vai sendo atualizado e de acordo com essas atualizações, os ativos que são ruins, que desvalorizaram muito, eles vão sendo vendidos, que não atendem mais aquele critério, enquanto vão entrando outros ativos no lugar dele. Então é uma forma, né, de fazer a gestão sem que você precise ficar acompanhando. Então é muito, muito mais simples você investir através dos ETFs. Bom, mas como nem tudo são flores, Daniel, quais são as desvantagens? Você já falou do jeito que você falou e parece que é muito bom, mas e aí, quais são as desvantagens? Que eu sei que tem alguma
desvantagem nisso? Vamos lá. Bom, a primeira desvantagem é que nem todos os ativos da cesta são bons. Quando a gente vai ter uma carteira mais diversificada através de um ETF, por exemplo, o Ibovespa, são 85 empresas. São todas empresas boas, Daniel? Não, tem empresas lá que você não investiria, eu não investiria, porque ela não é tão boa. Às vezes a empresa está dando prejuízo, às vezes a empresa está com uma dívida muito alta, mas não dá para você querer o universo perfeito. Nossa, as melhores empresas você vai ter que aceitar, Mas com uma carteira muito diversificada, o que ocorre é o seguinte: o ativo que não é tão bom, uma hora ou outra ele pode sair do índice se ele for muito mal, mas na média, geralmente, dependendo do índice, vai te entregar um retorno legal. Claro, depende do índice, tá? Não é qualquer ETF que você vai comprar que seja bom. Então, dentro da cesta diversificada que você vai investir, com certeza vai ter algum ativo que não seja tão bom, mas faz parte, Se você quer selecionar os melhores ativos, você vai ter que estudar para você saber interpretar quais são os melhores ativos, Então, é algo que vai te dar muito mais trabalho. Outra desvantagem é desvantagem tributária. O que ocorre? Aqui, muitas vezes quem vai falar de ETF tem essa questão que fala: poxa, Daniel, mas eu não gosto de ETF porque o ETF não paga dividendo. Isso é uma bullshit, tá? Na verdade, os ETFs aqui do Brasil, eles pagam dividendos sim. Porém, esse dividendo que é pago, ele é reinvestido automaticamente dentro do fundo. O que isso quer dizer, Daniel? As empresas que estão dentro daquele ETF, elas pagam dividendos e automaticamente esse dividendo que entra lá na conta, ele é reinvestido dentro daquela carteira do fundo. Então, o que ocorre é que você não vê o dinheiro pingando dentro da sua conta, mas ele entra e é automaticamente reinvestido. Com isso, o tamanho do fundo ele cresce, Ele vai crescendo porque vai acumulando mais ações. Isso faz com que o dividendo ele seja refletido na valorização daquela cota. Mas o que isso tem a ver com desvantagem tributária, Daniel? O que tem a ver é que se você for vender, você tem que pagar 15% de imposto sobre o seu lucro. 15% sobre o lucro, não sobre o dinheiro que você tem, sobre o lucro. Então, se você colocou 10 mil, agora você tem 11 mil, você vendeu tudo, você vai pagar 15% sobre R$1.000, que foi o lucro que você teve com a sua venda. Quando nós estamos falando das ações, além da gente ver o dividendo entrando na conta, que você, se quiser, pode pegar o dinheiro e gastar ele todo, e o dividendo, quando ele é distribuído em forma de dividendos, é isento de imposto de renda. As ações até então, no momento que eu gravo esse vídeo, elas têm isenção tributária para vendas até R$20 mil no mês. Então, quando a gente fala das ações, se você for investir diretamente em uma ação, você consegue vender com lucro até R$20 mil sem pagar impostos, tá? Então, tem uma desvantagem tributária, porque o patrimônio ele cresce porque não tem um dividendo entrando, o patrimônio cresce um pouco mais, valoriza mais, e quando você for vender, você vai pagar um imposto sobre o lucro, beleza? Tem essa certa desvantagem, que, na minha opinião, é um dos pontos mais negativos, mas não quer dizer que é algo extremamente grave, tá? A maioria dos investimentos que você for fazer, de uma forma ou de outra, você vai ter que pagar o imposto. E, além disso, tem taxa de administração. Bom, Daniel, você acabou de falar que a vantagem é a taxa de administração, agora você tá reclamando da taxa de administração? Bom, se você for investir diretamente em uma ação, você não vai pagar taxa de administração, beleza? Então você pagaria zero de taxa. É uma vantagem se você for comparar com uma previdência, um fundo multimercado, a taxa vai ser muito mais baixa, tá? Quando você mesmo investe, não delega aquilo, você não vai pagar taxa. Eu mesmo estou comprando uma ação, não vou pagar taxa de administração. Porém, novamente eu volto naquela questão. Beleza, você não vai pagar taxa, mas se você não sabe o que você está fazendo, a chance de você perder dinheiro é grande. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, em querer já começar fazendo tudo sozinho, sem ter o conhecimento necessário. Então agora eu vou mostrar aqui para você quais são os ETFs cadastrados na nossa Bolsa de Valores e vou deixar a minha opinião sincera, se vale a pena ou se não vale a pena investir através de ETFs. Só que antes de deixar essa conclusão, eu tenho um recado importante para você que quer construir uma carteira vencedora, quer ter o meu acompanhamento para acelerar os seus resultados nos investimentos. Eu estou com algumas vagas disponíveis para o meu programa de consultoria. Dentro desse programa, eu vou analisar a sua carteira de
de investimentos, vou te entregar uma nova carteira totalmente personalizada. A única coisa que você vai precisar fazer é copiar e colar essa carteira e colocar o dinheiro para trabalhar. Então, se você tem interesse em acelerar seus resultados, clica no primeiro link que vai estar na descrição desse vídeo e entre em contato comigo via WhatsApp para mais informações. Então, vou finalizar aqui. Bom, estou no site, tá, da B3. Esses são os ETFs listados na nossa Bolsa de Valores. Lá nos Estados Unidos, cara, tem uma quantidade muito maior de ETFs. Lá os dividendos entram na conta. Então, lá é melhor ainda para investir do que aqui no Brasil em ETFs. Mas aqui nós temos algumas opções. É um mercado que está se desenvolvendo bastante aí nos últimos anos. E vale ressaltar que lançaram alguns ETFs. O Nubank lançou, um deles paga dividendos. Eu já tenho um vídeo onde eu expliquei melhor, vou deixar o link na descrição desse vídeo ou então no card, caso você queira saber desse ETF que paga dividendos. Mas no geral, a maioria não paga dividendos, tá? O que você precisa saber é isso. Vou dar o exemplo aqui de um clássico, que é o BOVA, que replica o Ibovespa. Se você clicar aqui, tem o site, aqui ó, dentro do site da administradora do fundo, você consegue algumas informações, tá? Você consegue ver aqui, por exemplo, a taxa de administração, olha que 0,10, é muito mais baixo que um fundo, você vai pagar 2% ao ano, a maioria dos casos. Então, que nem se compara, é uma forma muito mais barata de investir, se comparado com o fundo de gestão ativa, onde eles te cobram taxa e muitas vezes administram mal o seu dinheiro. E dá para ver também a carteira aqui dos ativos, aqui ó, ativos, clicar aqui em ativos, tem aqui, olha, a Vale com 12,85, a Petrobras, PET-R4 com 7,7, o Itaú com 7%, PET-R3, que é a ação ordinária da Petrobras com 4%. Então, tá vendo aqui, olha o tanto de ativo que tem, olha, ó, isso tudo aqui são ativos que compõem o Ibovespa. E quando você vai comprar a cotação do BOVA11, olha quanto que está custando o BOVA11, R$123. Com R$123 você consegue comprar todos esses ativos que estão aqui e vale ressaltar que a cada 4 meses esse índice ele é reajustado e vai fazendo um filtro ali para tirar os ativos podres e vão entrando novos ativos. Então, com um valor bem baixinho, uma baixa taxa de administração, você consegue ter uma carteira muito mais diversificada, onde você vai ter mais segurança e você vai ter muita praticidade. Você não precisa fazer a gestão dessa carteira, pois essa gestão é feita de forma automática através da atualização do índice. E aí, no final das contas, Daniel, qual é a sua opinião? Vale a pena ou não vale a pena investir em ETFs? Bom, eu diria que os ETFs são uma das melhores opções, quiçá a melhor opção para quem está começando a investir na Bolsa de Valores, quem está começando a investir em renda variável, pois é uma forma muito segura, muito fácil e é rentável. Se você olhar o retorno dos ETFs a longo prazo, né, os bons ETFs, é claro, não é qualquer um que você pode investir, mas se você olhar o retorno de bons ETFs, vou dar o exemplo aqui do IVVB11, que é um ETF que replica o índice das 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos. Olha o retorno dele aqui nos últimos 5 anos, 154, quase 155%. Então é uma forma muito fácil de investir, tá? Muito fácil e segura. Muitas vezes o investidor está iniciando, ele quer ele mesmo escolher as suas empresas para ele chegar e falar: nossa, eu sou o cara, consegui um retorno muito bom, eu sou foda. Mas acaba faltando um pouco de humildade em entender que no início ele está aprendendo ainda. Você não vai saber analisar uma empresa direito se você não ficar horas e horas e horas estudando durante um período longo, estudando e investindo durante bastante tempo. Então eu considero, para quem está iniciando, um excelente investimento, e vale ressaltar que ele dependendo do ETF que você for investir, é muito melhor do que você deixar o seu dinheiro nesses fundos aí geridos por bancos, previdência privada e outros ativos. Então, na minha visão, eu gosto, tá? É claro que a pessoa que já tem um conhecimento mais avançado, já tem uma experiência de mercado, ou que vai investir com o auxílio de um especialista, de uma pessoa que já tem bagagem, é provável que vá conseguir um retorno melhor que um determinado ETF, porque
porque já tem mais experiência e vai saber selecionar a dedo quais são os melhores ativos. Isso aí é óbvio, tá? Isso aí tem esse ponto. Mas a maioria, né, não tem o conhecimento necessário para querer fazer sozinho, e aí que entram os ETFs, pois é uma forma barata e fácil de poder investir. Uma outra observação que os ETFs eles também podem ser incluídos em carteiras de investidores que tenham uma experiência maior sobre o mercado e queiram combinar. Você pode ter ali as suas ações que você gosta e ao mesmo tempo eu posso investir em um ETF para me ter uma parte mais diversificada, mais segura e combinar com uma parte onde eu quero correr um pouco mais de risco para me buscar mais retorno e selecionar a dedo os meus ativos. Então ele serve também para o investidor que é intermediário, investidor que é avançado, ele combina muito bem dentro de uma carteira. E vale ressaltar por último que o cara que não quer aprender é um excelente caminho aqui também, não quer delegar, não quer estudar, o ETF ele vai atender muito bem, contando que sejam selecionados os ETFs vencedores. Aqui eu posso te mostrar que, olha, tem vários e vários ETFs, né? Se eu for mostrar aqui, olha, ó, vários e vários ETFs, aqui, ó, 85 ETFs, quer dizer que todos são bons, eu posso investir em qualquer um? Não, beleza? Mas se você souber quais são os ETFs vencedores, vale a pena. Inclusive, falando sobre isso, eu vou deixar aqui o link na descrição para você ter acesso ao meu mini curso, onde eu te ensino como você estruturar uma carteira vencedora com os melhores ETFs da nossa Bolsa de Valores, para você já começar da maneira correta, beleza? Espero que você tenha gostado desse conteúdo, vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, até a próxima, tchau, tchau!